Saudações a todos, gostaria de dar as boas-vindas. Esse é o nosso primeiro vídeo, de uma, espero eu que seja uma longa sequência de encontros que tratam da filosofia política e da possível aplicação da filosofia política na saúde, na medicina. E eu deixei um dever de casa para vocês. O dever de casa era ler, o livro Aristóteles em Nova Perspectiva, ou pelo menos ler o artigo que eu publiquei na Biomedical and Biopharmaceutical Research, e refletirem a respeito do valor da linguagem nas relações entre as pessoas, na sociedade. O livro, para quem não teve acesso, não conhece ainda, na edição antiga, está aqui, Aristóteles em Nova Perspectiva, Introdução à Teoria dos Quatro Discursos, foi escrito pelo Olavo de Carvalho. Então, um livro eu considero básico para a gente começar a tratar de política. Mas é estranho, Por que, Hélio? Tratar de política lendo formas discursivas, filosofia? Não, exatamente. Porque que parte da política que nós, de fato, teremos condições para que atuemos? É a parte militar coercitiva? Não. Acho que todos nós aqui no curso, todos nós somos médicos, profissionais ligados à saúde, nenhum de nós é um político, um general, um militar. Então não é essa forma que nós executaremos a política em sociedade, o exercício do poder, na verdade, se eu quiser ser mais técnico. Também não é muito a forma econômica. A economia é uma forma de exercício de poder na sociedade, mas não é aquela forma que deveria idealmente imperar numa relação médico-paciente ou na relação entre o médico e a comunidade que o cerca. Então realmente cabe a nós o pensamento, a análise, a crítica no plano cultural. E é o plano mais difícil da gente analisar também. É o plano que nos é mais aberto e ao mesmo tempo é o plano de mais difícil análise, de mais difícil elaboração. Daí a necessidade do estudo da filosofia, de várias ferramentas filosóficas para ter condições de enxergar a realidade um pouco mais próxima do que ela realmente é. Aqui uma edição mais nova do livro Aristóteles em Nova Perspectiva. Então é um livro relativamente rápido de ler, e seria então uma bibliografia básica dos nossos encontros. Eu vou passar mais alguns livros para vocês em breve, que vou deixar uns livros que são centrais para os nossos esforços de compreensão cultural e ação política dentro da sociedade pelo viés cultural, pelo viés profissional. Mas a gente vai poder discutir isso com calma daqui a pouquinho. Então essa forma de exercício do poder do médico, ou da enfermeira, ou do fisioterapeuta, ou do professor, a gente acaba acumulando funções, ela é a forma cultural, ideológica, intelectual, e essa forma ela é exercida, acima de tudo, pelo poder que emana do discurso. Do discurso, da sua comunicação também não verbal, da sua credibilidade, tudo isso envolve o aspecto cultural. Emana também da arte, da música, das narrativas e por aí vai. Então é em cima disso que a gente tem uma condição de trabalhar e que na verdade a gente exerce maior influência na sociedade. É em cima desse poder cultural, ideológico, psicológico. Considerando que o nosso exercício de poder é principalmente do tipo cultural, nós temos que ter uma forma muito cuidadosa de lidar com o discurso, com o uso de termos, conceitos. Então eu vou lembrá-los novamente de uma diferenciação básica quando a gente analisa um discurso, uma situação, ou a gente enuncia algo. Que eu já falei na oficina, que teve no terceiro seminário de Humanidades Médicas na UFS, que é a diferenciação entre conceito técnico e figura de linguagem.
No Brasil, a intelectualidade no Brasil não é novidade para ninguém, ela está muito decadente. E as pessoas vivem trocando as coisas, e elas vivem falando coisas que são figuras de linguagem, mas não tem um conteúdo concreto, não tem um conteúdo real, né? É apenas a expressão imprecisa de um sentimento subjetivo e nem sempre ligado à situação a qual é feita a referência. Então, é uma coisa muito distante, às vezes, da necessidade daquele discurso. Então, as pessoas usam... Vou dar um exemplo bem prático, né? Ah, fascista, né? Tem até um livro de uma filósofa aí, né? Como falar com um fascista. Será que essas pessoas que usam esse termo sabem realmente o que é um fascista, né? Ah, o paternalismo médico que oprime as pessoas. O que é opressão? O que é paternalismo? Quais são as formas de paternalismo? O que é paternalismo exacerbado, paternalismo mitigado? Tem diferença entre o termo paternalismo e o termo parentalismo? Então, assim, existe toda uma série de estudos em volta disso. Será que essas pessoas estão enunciando as coisas cientes realmente daquilo que estão enunciando? Será que elas sabem o que estão enunciando? A nossa proposta aqui não é simplesmente repetir um monte de baboseira que a gente escuta na rua e na televisão todo dia, na boca de repórter, né, que não sabe o que está falando, ou só repete chavão. A nossa proposta é fazer uma coisa melhor fundamentada, né, mais bem fundamentada. Então, assim, é um convite realmente que foi aberto para que nós tratemos da realidade com mais responsabilidade, com mais qualidade, né? E que realmente saibamos analisar as coisas com as ferramentas adequadas, né? De uma forma um pouco mais rica, né? Um pouco mais próxima da complexidade que as coisas apresentam. Mas um ponto inicial interessante seria esse, seria evitar usar figuras de linguagem, né? Isso é mais democrático. O que é democracia? Qual tipo de democracia que você se refere? Toda democracia é boa? Ou tem democracia que não é boa? O que é democracia? Será sempre a vontade da maioria? Então, se você pega, por exemplo, em Platão, se eu não me engano, no Laques, que fala sobre a coragem, ele questiona o interlocutor, né? Sócrates, ali no diálogo platônico, no diálogo escrito por Platão, ele interroga o seu interlocutor e fala: então você acredita que a maioria tem a razão? Você vai decidir pelo que a maioria acredita? Ou você vai confiar na opinião de quem é mais capacitado, de quem estudou para aquilo? Então, será que a opinião de 30 pessoas vale mais, 30 pessoas que não estudaram o assunto, vale mais do que a opinião de uma pessoa que dedicou a vida a estudar aquilo? É uma pergunta, né, que cabe falar. Então, que tipo de democracia que é esse, né? O que a pessoa quer dizer com essa afirmação de jogar democracia no meio de uma palavra e utilizar isso como uma qualidade? Então, tudo isso tem que ser pensado. As pessoas muitas vezes criticam o fato da filosofia caçar problemas onde antes parecia não haver nenhum, né? Só que o fato é que os problemas estão lá. Nós tomamos alguns atalhos ideológicos ou atalhos mentais, artificiais, e nos afastamos dessa complexidade. Mas essa não é a nossa proposta nesse grupo de estudo de filosofia política. A nossa proposta aqui é abarcar a complexidade das coisas com o melhor aparato filosófico que nós possamos acumular, né? Então esse cuidado com a forma de enunciar as coisas é crucial. Um livro que fala, inclusive, de uma forma ficcional sobre essa necessidade, essa importância das palavras, né, é o livro de George Orwell, 1984, um livro assim indispensável para quem quer entender o Brasil. Então, fica aí uma das muitas sugestões literárias que eu passarei para vocês. O livro de George Orwell, 1984. É um livro que você lê, você entende melhor o Brasil, né?
E esse livro, para quem estudou a teoria dos 4 discursos, você compreende que esse livro ajuda a formar o seu imaginário. Então ele costuma lhe dar ferramentas expressivas para que você entenda melhor a realidade e possa se expressar melhor também. Então uma leitura indispensável, não é ainda a literatura básica que eu vou recomendar hoje, eu vou recomendar várias leituras, mas quando for a literatura básica, que é obrigatória para todo mundo, eu falo. Tá? Mas assim, muitos de vocês estarão entrando em férias, aproveitem para ler 1984. E vocês lerão sobre a nova fala, o novilíngua, né, que é uma forma de você manipular a mente das pessoas pelas palavras, que é uma coisa bem factível, uma coisa que não é tão difícil de fazer e que nós, inclusive, dentro dos consultórios, fazemos toda hora. Nós manipulamos, né, claro que movidos para o benefício do paciente, mas a gente manipula as palavras para tentar causar uma impressão no paciente pré-determinada. No caso da medicina, espera-se que seja para o bem do paciente, senão não é justificável o uso dessas ferramentas discursivas. Mas na política, é claro, essas ferramentas discursivas elas não são utilizadas para o bem das pessoas de regra, elas são utilizadas para o engano, né, para o disfarce, para a mentira, e aí a gente tem que estar atento. Então, novamente, fica o conselho, ou como o pessoal fala, fica a dica, né? Saibam separar figura de linguagem de conceito técnico. Vocês têm que ter essa vontade de distinção muito forte, senão vocês vão se deixar levar por frases de efeito, slogans, e isso realmente aí gera um efeito emburrecedor terrível, né? Não caiam nessa armadilha. Mas dos 4 discursos, nós temos então a poética, a retórica, a dialética, a lógica. Na poética, talvez seja o principal nesse momento a formação do imaginário, né, da gente, da nossa cultura de base. E por mais que os médicos no Brasil estejam muito interessados em fazer o bem ao paciente, eu acredito que a maioria, às vezes mais que se expresse de uma forma inadequada, a maioria quer fazer o bem, quer fazer o seu trabalho bem feito, mas a maioria de nós médicos carecemos, e eu me incluo nisso porque eu estou nessa busca cultural não faz tanto tempo, só 11 anos, a maioria de nós padece de uma formação literária adequada. E se você não forma a linguagem poética, você não vai formar a linguagem retórica. A linguagem retórica é aquela mais ligada imediatamente à ação política. Se você não forma a linguagem retórica de forma adequada, né, de um jeito adequado, você não consegue formar a dialética. A dialética já é mais ligada à investigação, ao pensamento filosófico. E se você não conseguiu formular uma boa dialética, você não obterá as premissas que darão um valor real a um discurso lógico. Então vai estar tudo mal feito. Só para ter uma ideia, a lógica ela se propõe a ser plenamente verdadeira, mas dentro do pressuposto de que partimos de pressupostos verdadeiros, premissas verdadeiras. Então, onde se critica uma lógica às vezes mal feita? Se não é por uma falácia, que é claro, um erro bem claro muitas vezes, de progressão, né, de 2 premissas, uma maior e uma menor para uma conclusão, a gente normalmente vê uma lógica mal formulada porque ela está montada em cima também de premissas erradas. Tem uma premissa falsa lá. Então, se você não tem todo um arcabouço cultural e discursivo, você corre um risco muito grande de lançar uma premissa fraca, uma premissa inadequada e acabar chegando numa conclusão inadequada, né? Um exemplo disso é a minha crítica ao trabalho de Gilbeline Minerva, do abortamento pós-nascimento. Será que o bebê deve viver? É um trabalho publicado no Journal of Medical Ethics. E lá eu proponho uma crítica às premissas dos autores. Eu critico a premissa. Como encadeamento lógico, o artigo ele apresenta um encadeamento lógico adequado, em parte. Mas as premissas estão completamente erradas. E aí vai uma crítica, né?
Mas eu estou usando muitos termos técnicos às vezes. Eu não sei se todo mundo está acostumado a falar de premissas, né, de hipóteses, de retórica. Então eu vou passar para vocês várias indicações de leitura que eu espero que vocês cumpram no decorrer de... Eu não vou ser muito rigoroso não, eu espero que em um ano vocês consigam compreender todas essas leituras que eu pedirei, né, que eu indicarei para vocês. E lembrando, né, eu gostaria de lembrar a vocês que todo empreendimento político, ele também é cultural, né? Tudo gera uma repercussão cultural, principalmente a médio e longo prazo. Então nós precisamos cuidar da nossa cultura, né? Senão corremos um sério risco de sermos marionetes, né? Facilmente manipuláveis. Se estudando muito a gente pode ser facilmente manipulado por diversas técnicas, imagina se a gente não estiver atento à nossa realidade. Mas para formar o cultural, né, do médico hoje em dia, eu sugiro uma leitura de base, além do 1984, fica a sugestão de ler os clássicos hipocráticos. Esse aqui, né, o volume 1 de Hipócrates da Biblioteca Clássica Loeb. Então aqui tem o juramento, aqui você vai encontrar também medicina antiga, ares, águas e lugares, epidemiologia 1 e 3, preceitos, né, e outras obras hipocráticas. Então vale a pena a gente ter noção da base da medicina que a gente faz. A medicina hipocrática, que depois foi absorvida pelo cristianismo e cristianizada. Então, se a gente não tem uma formação cultural adequada, a gente não compreende a ética e o comportamento dos médicos da antiguidade até hoje, a gente perde identidade, a gente não sabe se reconhecer direito. E se a gente deixa para que certas pessoas definam o que é medicina ou o que não é, e pessoas nem sempre bem intencionadas e com conhecimento adequado, nós podemos realmente prejudicar nossos pacientes de uma forma irreversível. Então, a nossa formação cultural ela é imprescindível. Um grande tradutor e comentarista da obra de Hipócrates e dos escritos antigos é Ludwig Edelstein. Aqui tem, né, Ancient Medicine, então é em inglês também, né, um livro que contém vários textos de interpretação, tá certo, do Corpus Hippocraticus. Para quem quer conhecer, né, o passado da medicina, vale muito a pena. Ainda no passado da medicina e de como evoluiu a ética médica, Fundamentos de Bioética, de Diego Gracia. Isso aqui ele apresenta. Diego Gracia é aprendiz do grande filósofo Javier Zubiri. Diego Gracia eu considero que é um dos bioeticistas, um dos maiores bioeticistas do mundo, né? É da escola espanhola. E nesse livro ele traça a evolução da bioética desde o passado hipocrático, da história antiga até os dias de hoje. E também fala de várias ferramentas filosóficas, né? E a bioética, inevitavelmente, ela está ligada à política. Quando a gente fala de bioética, a gente também fala de biodireito, biopolítica. Nós temos, por exemplo, nos eventos de bioética, uma infiltração política para tentativas de engenharia social. Nós temos discursos ideológicos, claramente ideológicos, sendo feitos em ambientes de estudos acadêmicos da bioética. E a bioética ela veio para ficar na nossa época, ela tem uma força muito grande, influencia o código de ética médica, influencia a ética médica no mundo inteiro. E se a gente não soubesse informar o mínimo que seja a respeito da bioética com qualidade, nós também estaremos meio que cegos, né? Um pouco mais sobre o imaginário e a história da medicina, temos aqui uma obra brasileira lançada pela Fiocruz, né, que são os Textos Hipocráticos, né, traduzidos por Henrique Kairos e Wilson Ribeiro Júnior. Tem aqui diversas obras hipocráticas traduzidas e comentadas para o português. É um livro muito interessante, né, para ajudar na formação do nosso imaginário. E tem um livro que trata mais da medicina moderna, da ascensão da medicina moderna e da crítica à medicina moderna, de sua queda, de James Lefano.
Esse livro aqui, muito interessante, fala das grandes descobertas, do sucesso da medicina moderna e depois de toda a problemática que surgiu, né, nesse contexto de otimismo, ciência e modernidade. Isso tudo, gente, para ajudar na nossa formação cultural. E tem muito mais coisa para passar, mas vou devagar, né, senão vocês vão ficar assustados com o volume de literatura. Mas isso é bom para começar. Falando mais das 4 linguagens, um livro introdutório que eu sugiro a todos que leiam e comprem e leiam ao longo, né, desses próximos meses é o Trivium, né, de irmã Miriam Joseph. O Trivium ele trata justamente da lógica, da retórica, da dialética, da gramática, que envolve muito de metafísica, né? Então, o Trivium ele é basicamente o que se ensinava de fundamentação discursiva para o aluno, por exemplo, desde a Idade Média. E, idealmente, hoje seria um programa de ensino muito bom para todos nós aprender o Trivium. Como nós tivemos uma educação muito deficiente, de regra, nós não tivemos a chance de aprender tudo aquilo que o Trivium trazia. Mas nunca é tarde para a gente tentar recuperar. Então está dada a sugestão. Das obras aristotélicas, é claro que Platão e Aristóteles, o ideal seria lermos tudo dos dois. Né? Ninguém vai se arrepender de ler Platão e Aristóteles, né? Não tem jeito. Mas, é claro, fica aqui, né, a sugestão para a leitura de arte retórica e arte poética de Aristóteles. Né? Também fica... Aqui tem uma tradução da retórica que eu considero de boa qualidade. Esse aqui vale a pena vocês comprarem, lerem com calma e meditarem a respeito da retórica aristotélica. Outro livro que trata da dialética, da lógica, da interpretação, né, o Organon. Essa aqui é uma tradução do Edson Bini, ou Bini, eu não sei como pronuncia, mas é o Organon de Aristóteles. Então aqui você vai ter categorias da interpretação, analíticos anteriores, analíticos posteriores, tópicos e refutações sofísticas nesse volume. Mas tem isso sim separado, tem a obra completa toda compilada. Tem aqui uma tradução isolada da interpretação de Aristóteles. Esse livro aqui ele pode confundir o iniciante. Vale a pena começar a leitura de Aristóteles para quem tem um interesse mais da política. Depois de ler o Trivium, seria interessante começar pela retórica, pela ética Nicômaco e pela política de Aristóteles. Né? A política de Aristóteles é curiosa porque há mais de 2.400 anos você já tinha uma discussão que prenunciava hoje o duelo do capitalismo contra o socialismo, contra o comunismo. Então é interessante como algumas coisas sempre foram discutidas, né? Essa coisa do público e do privado, como que faz. E tem o livro Econômicos, né? Extremamente curioso, mas não necessário nessa etapa. Só uma curiosidade que Aristóteles cita as formas pelas quais os governantes tiravam dinheiro das pessoas. Então, aumentar imposto, criar imposto do nada, fazer taxas absurdas, isso tudo não é novidade, já era feito antes. Né? E como a gente lida com a retórica, com o mundo do discurso, nós inevitavelmente faremos análises das argumentações. Então, quando falamos de argumentação, tem algumas indicações também, como os usos do argumento, de Stephen Toulon, né? E a Nova Retórica de Chaim Perelman. É um livro essencial que fala também sobre a arte da argumentação, como que é feita, como é analisada uma argumentação, quais são as ferramentas, os recursos, né? Sobre uma aplicação da retórica e da dialética ao contexto da bioética e da medicina, não posso deixar de recomendar o meu livro, A Morte da Medicina, né, que trata de um tema de bioética e que usa recursos argumentativos. Sobre política, alguns livros que eu gostaria de recomendar, né, o livro de viés liberal, muito bem feito, muito bem escrito,
e muito bem fundamentado do meu amigo Bruno Garchagen, Pare de Acreditar no Governo. Então esse aqui eu acho que se tivesse me entregado lá pela sétima ou oitava série para eu ler como se fosse livro didático de escola, hoje eu estava muito mais inteligente. Eu li foi uns 2, 3 meses atrás, eu só consegui pensar, né, que pena, né? Eu devia ter lido isso uns 10 anos atrás, se ele tivesse escrito antes. Mas uma outra leitura muito importante para entender a dinâmica do poder, como funciona a tendência de concentração do poder, é O Poder, História Natural do Seu Crescimento, de Bertrand de Juvenel, publicado pela editora Peixoto Neto. Não sei se ainda tem disponível, mas esse aqui é essencial para entender essa tendência de concentração do poder. Sobre o debate político e geopolítico contemporâneo, os Estados Unidos e a nova ordem mundial, que é um debate feito entre Olavo de Carvalho e Alexander Dugin, que é um orientador ideológico do Vladimir Putin da Rússia. Esse livro aqui, você vê a argumentação e a contra-argumentação funcionando. Então é muito interessante para você ver recursos argumentativos e perceber uma análise filosófica contra uma argumentação em cima de figuras de linguagem. Muito interessante, eu acho que todo mundo também teria que ler. Para entender mais a política do Brasil, eu recomendo a vocês também do Olavo de Carvalho, A Nova Era e a Revolução Cultural, para entender um pouco mais de Gramsci. É claro que depois vocês acabarão lendo os cadernos do Cáceres, de Gramsci, por exemplo, mas talvez ainda não nesse momento, a gente pode deixar um pouquinho para depois. Ainda para entender bem a política do Brasil, O Eixo do Mal Latino-Americano. Esse livro do Heitor de Paula, ele está saindo numa nova edição. Eu não consegui ainda pegar essa nova edição, mas é um livro que realmente você não sabe qual é o cenário internacional se você não sabe o que está aqui dentro. Então é importantíssimo. Quem leu aquele meu artigo Políticas de Interiorização do Médico Brasileiro, que saiu na Ibérica, percebeu que eu saí do macro para o micro. Então eu saí da história política e da filosofia política ao longo de 2.500 anos, aí eu fui para a história das relações internacionais, aí da internacional fui para a história da política nacional. Então você não tem como compreender às vezes um evento pequeno político que parece sem laço nenhum se você não compreende todo o cenário ao redor dele. E o cenário, o Heitor de Paula consegue montar esse cenário de uma forma magnífica. É um psiquiatra que estudou muita coisa a respeito de política, de estratégia, e tem lições fantásticas para dar para a gente. Para entender também nossa política, infelizmente, nós temos que recomendar Ponerologia, Psicopatas no Poder, o estudo da ação doentia de sociopatas, de histéricos também, nas posições de liderança e como isso compromete toda uma sociedade. Eu acho que isso, a aplicação está bem direta em relação ao Brasil. E hoje em dia, quando você vê a esquerda falando de um golpe, de uma reação conservadora, vale a pena entender o que é política conservadora. Então, recomendo para vocês A Política da Prudência, de Russell Kirk, grande conservador, lançado pela Realizações, um livro para entender um pouco mais da política conservadora. Tem as ideias conservadoras também, até terminei de lê-lo há pouco tempo, mas enfim, tem vários livros que dá para recomendar. Depois a gente vai recomendar algumas obras também da esquerda revolucionária. E agora os livros que eu gostaria de deixar, assim, para falar sobre política, vale a pena ler O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, tido como fundador da política moderna. E é interessante que depois de ler o original, vocês leiam uma crítica também, um exemplo de uma crítica muito bem feita, o livro Maquiavel ou A Confusão Demoníaca. Então vale a pena ler o original e ler a crítica, só para ter uma noção de como uma crítica filosófica pode ser feita em cima de uma obra política, uma obra que pretenda fazer recomendações políticas.
E de dever de casa, agora todas essas leituras que eu mostrei, a sugestão é que façam elas durante 1 ano ou 2 anos, ou o resto da vida. Vou passar muitas outras recomendações para vocês, mas além dos 4 discursos, né, do Aristóteles e Nova Perspectiva, eu recomendo veementemente que vocês leiam Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, de Arthur Schopenhauer. Esse livro mostra os estratagemas erísticos, as formas de trapaça na linguística, né? Então, no Brasil, as pessoas não sabem argumentar, as pessoas fazem trapaça. Mesmo as bem-intencionadas, sem querer, elas cometem várias gafes, usam de várias ferramentas erísticas indevidas num argumento civilizado. E quando você vai ver, então, um discurso político, praticamente ou ideológico, o que a gente vê é apelação erística, né? Uma falsa argumentação, uma argumentação indevida. E esse livro aqui, gente, como eu já falei na nossa oficina, não é para que vocês usem isso aqui nos outros, não, por favor. É para que vocês não deixem as pessoas usarem isso em vocês. Isso é uma vacina, né? E por fim, outro livro que é necessário que vocês leiam, né? Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin, né? Ou o Ministério da Reforma Psicológica. Principalmente a primeira parte do livro, que fala das técnicas de manipulação psicológica. Um livro essencial, tá certo? Para quem quer compreender o papel da educação na cultura, o papel da educação na política. Então esse livro aqui é essencial, certo? Então, dever de casa, né? Terminem de ler, ou comecem e terminem de ler Aristóteles e Nova Perspectiva, Maquiavel Pedagogo e Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. E eu vou esperar também que vocês entrem em contato e que cada um de vocês se proponha a fazer um resumo gravado ou escrito sobre um desses 3 livros. Depois eu pedirei também algumas apresentações sobre as outras obras, mas eu gostaria muito que vocês manifestassem então o interesse de vocês sobre qual livro que vocês gostariam de ler e resumir, para uma breve apresentação para o restante do grupo, certo? Quem não quiser participar de uma forma mais ativa tem toda a liberdade de ficar só observando, acompanhando, né? Eu não vou aqui para forçar ninguém, é só um espaço de estudo, e pesquisa, mas seria muito interessante que vocês pudessem ter uma participação bem ativa, né? E deixa eu ver o que mais. Basicamente, eu espero que vocês todos também, aqueles que decidirem prosseguir nos estudos de filosofia política e filosofia em geral e cultura médica, que vocês possam encontrar um tempo para que nós todos participemos do 4º Seminário de Humanidades Médicas. Eu, em breve devo dar algumas informações, e nós reservaremos um espaço especial para que vocês participem eu espero que vocês escrevam artigos, que vocês publiquem trabalhos acadêmicos sobre a situação política em saúde do Brasil. Então, eu estou dando as ferramentas e eu espero que vocês leiam, que vocês meditem e que vocês escrevam e saibam descrever a realidade ao seu redor, para que de fato vocês ajudem os nossos médicos, os nossos pacientes a atuar de uma forma mais responsável na sociedade. Não se assustem com a quantidade de sugestões literárias, de obras filosóficas. Vocês ainda receberão muitas e muitas outras sugestões. E eu espero encontrá-los todos em breve no nosso próximo vídeo. E eu gostaria que vocês mandassem então perguntas também sobre essa breve apresentação de hoje, sobre a obra que vocês estão lendo, sobre as obras. Eu deixei 3 livros básicos e vários livros diferentes. Mandem perguntas, para que a gente possa
levar adiante essa discussão cultural e política. Um grande abraço a todos, até breve.